E a pergunta que veio hoje é: como adequar os contratos à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeira coisa que vocês precisam saber é que sim, todos os contratos, sem exceção, precisam passar pelo processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que eu não acredito nessa história de pessoas que falam, não, adequamos sua empresa em 7 dias. É impossível. Um processo de adequação à LGPD, ele tem 6 passos. São 6 passos que demoram de 6 meses até mais ou menos 3 anos, dependendo do porte da empresa. E todos os contratos terão que passar por adequação. Os contratos novos já terão que ter a proteção de dados desde a concepção, ou seja, é o famoso Privacy by Design. Além disso, os contratos que já foram assinados terão que passar por aditivos, serão elaborados aditivos para incluir a proteção de dados neles. Eu já vou explicar como faz, mas antes eu tenho que explicar o seguinte: nenhum contrato, sem exceção, aliás, nenhum contrato não, todos os contratos, sem exceção, precisam estar adequados, passar por aditivos ou, desde a concepção, ter cláusulas de Lei Geral de Proteção de Dados. Até mesmo aqueles contratos que são celebrados entre 2 CNPJs, ou como o mercado costuma chamar, B2B, Business to Business. Mesmo que sejam 2 CNPJs, há dados pessoais nesse contrato. Quer ver? Vamos dar um exemplo de um contrato aqui. As partes são qualificadas, então você coloca assim: empresa ABC Limitada, devidamente inscrito no CNPJ número tal, com sede na rua tal, neste ato representado por seu sócio gerente. Aí vem os dados pessoais: o nome, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o RG, o CPF e o endereço. E esses dados do representante ou dos representantes das duas partes, assim como das testemunhas que assinam no final, são dados pessoais e, portanto, estão sim protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, motivo pelo qual todos os processos, todos os contratos, sem exceção, precisam passar pelo processo de adequação. E como eu faço, Silvia, por exemplo, um aditivo? A maioria dos contratos, eles serão aditivados, então haverá um aditivo. Então você vai colocar assim: instrumento particular de aditivo ao contrato tal, aí você põe o nome do contrato, assinado entre as mesmas partes abaixo qualificadas na data tal. E aí você qualifica as partes novamente e você vai colocar assim: a primeira coisa, o objeto. Este aditivo tem por objetivo adequar o contrato acima à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Deixa eu só continuar, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho da notificação, porque todos os dias nós temos um conteúdo inédito sobre Lei Geral de Proteção de Dados aqui. Sim, o conteúdo de Lei Geral de Proteção de Dados é infinito. Todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. Além disso, está acontecendo a maratona de adequação à LGPD na prática. Mais de 30 horas de conteúdo, desde a teoria até a prática. Sim, lá nós ensinamos inclusive a prática, os 6 passos do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, para você se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. O melhor, é completamente gratuito e eu vou deixar o link para você participar na descrição desse vídeo. Então se inscreve lá. Então vamos voltando aqui à resposta. E aí depois desse objetivo, então este aditivo tem por objetivo adequar o contrato acima especificado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você vai colocar assim: primeira cláusula, essa cláusula é extremamente importante. Este aditivo não configura novação. O que é novação? Um novo contrato. Apenas tem por objeto a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, estando ratificadas integralmente as cláusulas do contrato original. O que isso significa na prática, Silvia? Você não está mudando o contrato.
É o mesmo contrato, as mesmas cláusulas, tudo se mantém. Você só vai aditivar, ou seja, adicionar cláusulas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E depois disso você vai colocar todas as cláusulas, ou seja, uma das partes vai ser o operador, ele só vai poder tratar os dados pessoais de acordo com essas cláusulas desse aditivo. Deixa eu explicar uma coisa. O operador, ele não decide nada sobre o dado pessoal. E quem é o operador, Silvia? O controlador é aquele a quem compete todas as decisões a respeito do tratamento dos dados pessoais. E o operador, conforme o artigo 39 da Lei Geral de Proteção de Dados, cabe a ele somente obedecer às ordens. E ele não pode desobedecer nenhuma das ordens do controlador. E no mesmo artigo 39, a LGPD diz claramente que o controlador tem que fiscalizar se as instruções que ele deu estão sendo cumpridas pelo operador. Caso o operador descumpra o que foi colocado nesse aditivo, ele estará cometendo um incidente de segurança com dados pessoais e pode responder civilmente, ou seja, ele terá que reparar os danos que causar, tanto ao controlador quanto aos titulares, respondendo não só na parte de danos patrimoniais, mas também danos morais. Olha como isso é muito sério. Por isso, todos os contratos, sem exceção, têm que trazer as regras claras de todas as finalidades com as quais aqueles dados pessoais serão tratados e também todas as hipóteses de tratamento. Lembrando, as hipóteses de tratamento dos dados comuns ou gerais estão no artigo 7º da LGPD. As hipóteses de tratamento de dados sensíveis estão no artigo 11 da LGPD. Se forem tratamentos de crianças e adolescentes, as hipóteses de tratamento estão no artigo 14 da LGPD. E quando há transferência internacional de dados, as hipóteses de tratamento estão no artigo 33 da LGPD. Então, nesse aditivo, você vai ter que buscar todos os dados que serão tratados, você terá que classificar esses dados, se são comuns, sensíveis de crianças e adolescentes ou havendo transferência internacional de dados. Você vai ter que encontrar uma hipótese de tratamento no artigo 7, 11, 14 ou 33 e informar o dispositivo legal que fundamenta esse tratamento. Você sabia que é tão complexo assim fazer um aditivo contratual? Quer aprender mais? Se inscreve aqui na Maratona e participa aqui. Lá a gente ensina tudo, inclusive a prática, para você poder fazer um processo de adequação tranquilamente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like antes de ir embora, compartilha com um amigo que você acha que precisa ter essa informação e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.